Irmãos e irmãs em Cristo, primeira leitura que nós acabamos de ouvir nos diz: Deus nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Teresa de Jesus nasceu em 1515, em Ávila, na Espanha. Filha de uma mãe muito católica desde criança, desde muito nova. Teresa ouvia história de santos. A mãe de Teresa gostava de contar, de ler as histórias dos santos mais famosos da igreja. Quando ela tinha 7 anos de idade, Teresa fugiu de casa com o seu irmão mais novo, Rodrigo, e eles foram encontrados fora dos muros de Ávila, indo para uma cidade dos muçulmanos. E quando um tio encontrou Teresa, perguntou a ela: menina, o que você está fazendo? Não é hora de criança ficar longe de casa, para onde você está fugindo? E ela disse: estou fugindo para ser mártir, para me encontrar com Jesus no céu. A vida daquela jovem tomou um caminho diferente quando ela tinha 14 anos de idade e a mãe faleceu. Naquele momento ela tomou uma firme decisão. Olhando para uma imagem de Nossa Senhora, ela disse: agora a Senhora é a minha mãe. Porém, como a maioria das adolescentes, sem a presença da mãe, ela começou a ser influenciada por coisas do mundo. E aos poucos aquela alma tão nobre, aquela alma tão bela, começou a se apaixonar por aventuras e romances de cavalaria. É o que ela gostava. Gostava de livros e romances de cavalaria. A família, percebendo que ela iria se perder, colocaram ela em um colégio interno de freiras, das irmãs agostinianas. Depois de pouco tempo, ficou enferma, possivelmente com malária. Voltou para a casa dos pais e, praticamente desenganada pelos médicos e por todos, recuperou a sua vida novamente, meditando a vida dos santos. Então Teresa decidiu que ela queria ser carmelita, queria ser irmã de clausura. Porém, naquela época, o Carmelo, o convento, vivia uma grande corrupção. O Carmelo era como se fosse um local público onde todos entravam e saíam a qualquer momento. Existe um local no Carmelo, existe um local no convento chamado locutório. Locutório é onde tem uma grade que as freiras recebem visitas, raríssimas vezes, e conversam sobre coisas espirituais. E Teresa, depois de algum tempo, dizia que o locutório se tornou um local do demônio, onde todo tipo de conversa era feita, menos conversas espirituais. Jovens, adultos, cavaleiros, todos os homens daquela época iam conversar com as irmãs e conversavam sobre as coisas mais vulgares do mundo. Teresa, ela tinha um grande apreço pelas imagens de Jesus, onde ela podia ver a agonia, o sofrimento e as dores de Jesus. Gostava de meditar vendo a agonia, o sangue, o sofrimento de Jesus. Um dia Teresa, olhando para um quadro com a agonia de Jesus, Jesus chorando e transpirando sangue, Teresa, emocionada, perguntou: Senhor, quem vos colocou aí? E Jesus disse: Teresa, quem me colocou aqui foram as suas conversas no locutório. Naquele dia ela derramou lágrimas, olhou para aquele quadro e aconteceu uma grande transformação mística que na maioria das imagens de Santa Teresa pode ser conhecido como uma flecha, que é a flecha do amor de Deus que toca o coração de Teresa. Ela dorme e depois que ela acorda uma pessoa totalmente diferente. A partir daquele momento ela passou a ter 2 santos de devoção, Santo Agostinho, e gostava muito
das Confissões de Santo Agostinho e passou a ter como santa de devoção Santa Maria Madalena. E sempre olhando para um quadro de Santa Maria Madalena, ela dizia: Maria Madalena, não deixe eu voltar pelos caminhos que eu já andei. Caminhe comigo. Teresa, então, o que acontece com todas as almas, com todas as pessoas que se encontram com Deus, ela começou a ficar inquieta e começou a reforma do Carmelo. Decidiu: nós não podemos continuar vivendo desta forma. E aqui, abrindo um parênteses, em alguns lugares do mundo, existem muitas irmãs que ficam brigando com a igreja, querendo ser padre. Existem lugares, quantas vezes que eu já vi irmã, eu não entendo por que irmã não pode casar. Muitas mulheres dizem: eu não entendo por que mulher não pode celebrar missa. Não entendo por que mulher não pode casar. Aqui é uma questão de vocação. Existe a vida religiosa masculina e a feminina. Existe a vida sacerdotal e existe a vida religiosa das irmãs. Qual que é a missão do sacerdote? Qual que é a missão do padre? A missão do padre é trazer Jesus para o mundo, através da missa, através da Eucaristia, através da confissão. E qual que é a missão das consagradas? Qual que é a missão das freiras? A missão das freiras é levar o mundo a Deus. A missão das freiras, a missão das religiosas e das consagradas é lembrar e convidar a humanidade à santidade. É por isso que uma pessoa, quando ela descobre a sua vocação e verdadeiramente ela tem um chamado vocacional, e aqui serve para as mulheres principalmente, a mulher começa a chamar as pessoas à santidade, porque essa é a vocação da mulher. A vocação da mulher não é celebrar a missa. A vocação das mulheres, das religiosas, não é tanto trazer Jesus para o mundo, é levar o mundo a Jesus. Teresa descobriu um grande amigo, e sempre quando nós começamos a caminhar para Deus, e muitos de vocês estão caminhando para Deus, nós precisamos de amizades santas. Eu fiquei padre porque eu tinha um grande amigo no seminário, Padre Júlio, hoje está na Alemanha. Um grande amigo. Quantas vezes eu me recordo, no seminário, no Brasil, nós tínhamos como se fosse uma chácara, uma fazenda. E os padres, Deus ele tem cada uma, e os padres me colocavam, durante um ano eu trabalhei no local que eu menos queria trabalhar. Eu trabalhava em uma plantação de milho. Quem conhece um pouco padre sabe que eu gosto de comer de tudo, mas eu não sou muito chegado a milho. E eu lembro que eu trabalhava na plantação de milho, os colegas me provocavam: nossa, aqui é muito bom, mas você se aguenta, não é para comer o milho da plantação, é só para trabalhar. E eu dizia: Jesus, eu não tenho muito apreço pelo cheiro, pelo jeito de milho, e eu tenho que trabalhar numa plantação de milho. E eu sempre conversava com o Padre Júlio e um dizia para o outro: linguagem de amigo, linguagem infantil, linguagem boba. Aguenta firme, meu amigo, quando a estola cair nos seus ombros e o dia que você deitar e levantar, você será padre para sempre. E um ajudava o outro, um caminhava com o outro. Santa Teresa também teve um grande amigo, São João da Cruz. Os freis carmelitas, porque São João da Cruz queria levar os freis à santidade, os freis colocaram São João da Cruz na cadeia, no calabouço, no porão do convento. Ficou preso por meses. Um dia recebeu como se fosse uma visita de um anjo. E de repente abriu uma janela e ele fugiu. Queridos irmãos e irmãs, Santa Teresa, tão apaixonada por Nosso Senhor e tão devota de Santo Agostinho, nos diz: o coração do ser humano jamais repousará em paz enquanto não repousar em Deus. Muitas vezes as pessoas procuram e perdem tanto tempo buscando a felicidade onde ela não está. Eu não quero as coisas do Criador, eu quero o Criador das coisas. É isso que Teresa queria. Foi isso que levou Santa Teresa
encontrar a verdadeira felicidade e se tornar santa. Que Deus ajude a cada um de nós a termos os nossos olhos fixos em Jesus. Tente em alguns momentos fazer o mesmo exercício que Santa Teresa fez. Olhe para Jesus crucificado. E quando você olhar para Jesus crucificado, ouça Jesus dizer: são os teus pecados, as tuas ingratidões, os teus erros que me colocaram aqui. Que Jesus nos ajude a termos uma profunda conversão no nosso coração. Que Jesus nos ajude, a exemplo de Santa Teresa. E ela dizia isso: para chegar ao céu é preciso uma determinada determinação, ou seja, uma coragem inabalável de avançar. Que Deus nos ajude, a exemplo de Santa Teresa, a termos essa determinada determinação. Para começarmos agora, a reforma da nossa alma e lançarmos-nos profundamente nos braços de Deus. Em silêncio faça a sua oração. Em silêncio peçamos a Deus a graça do amor incondicional que todos os santos tiveram para com Jesus, que nós também tenhamos. Que Deus nos ajude a termos os olhos fixos nele.